Agora, gente, eu vou falar para vocês da segunda aula, que é sobre o histórico da microbiologia e classificação das bactérias. Sobre o histórico da microbiologia, eu não vou falar muito, porque é uma coisa muito de pesquisa. Isso aí é fácil de vocês pesquisarem sobre isso aí, vai ser até um exercício. Agora eu vou falar um pouquinho, como a gente está estudando a microbiologia, a gente vai dar enfoque maior no reino Monera. Por quê? Porque as bactérias, elas são seres de altíssima importância dentro desse conteúdo de microbiologia. Lógico que os outros seres que a gente falou, eles são estudados, mas o reino Monera, né, que são as bactérias, a gente enfoca mais. Então, gente, as bactérias, como a gente disse, é uma célula procarionte, tá? Ela tem a sua parede celular, membrana plasmática, citoplasma, material genético espalhado no citoplasma, como a gente viu na aula passada, tá? Quando a gente pega uma bactéria, a gente olha ao microscópio, a bactéria é um ser unicelular, tá? A bactéria, ela é um ser unicelular e é um ser microscópico. Então, a gente precisa então do microscópio para observar a bactéria. Quando a gente olha a bactéria ao microscópio, a gente pode ver essas formas que estão aqui no quadro, tá? Na verdade, as formas, elas podem ser redondas, né, que a gente chama de cocos, e esses cocos, eles podem ser agrupados de várias maneiras e a gente dá vários nomes a eles. Um coco, né, uma bolinha a gente chama de coco, duas diplococos. Quando são cocos em fileira, a gente chama de streptococos. Quando são cocos em forma de cacho de uva, a gente chama de estafilococos, né? Então a gente tem o coco, que ele pode ser agrupado de várias maneiras. Temos aqui o bacilo, tá? A gente tem o bacilo, que é em forma de bastão. Temos o vibrião, que é em forma de vírgula, e a gente tem o espirilo, que é enroladinho, que nem um cabelo enrolado ou um fio de telefone. Então a gente vai verificar isso quando a gente observa as bactérias em um microscópio, tá? A gente vê mais, a gente visualiza mais os cocos e os bacilos, mas os outros também a gente consegue verificar, tá? Então, gente, essas estruturas aí, né, são as estruturas que a gente pode agrupar as bactérias e como a gente pode vê-las, né? Então, gente, as bactérias, então, elas têm aderidas à sua... Elas são classificadas também de acordo com a sua... a gente chama de acordo com essa parede celular, a gente chama de bactéria gram-positiva e gram-negativa. As bactérias gram-negativas, elas são formadas por duas camadas. E a bactéria gram-positiva, ela é formada por uma só camada. Aí, quando a gente for ter aula prática, a gente vai fazer métodos de coloração para essas bactérias, tá? Para essas paredes celulares, e de acordo com uma ou outra, elas vão apresentar coloração diferente. A gram-positiva vai ter cor roxa e a gram-negativa vai ter cor avermelhada. E isso a gente vai ver na aula prática, tá? Então, lembrando, as gram-negativas têm duas camadas e as gram-positivas têm uma camada. E isso a gente vai enfocar mais na aula prática. Então, gente, externamente à parede celular, a gente tem várias estruturas que vão dar suporte à bactéria para estar se reproduzindo, para estar vivendo naquele ambiente onde ela está, né? Lógico que a gente vai dar... as bactérias, elas têm benefício, mas elas têm malefício também, então a gente vai dar um enfoque de malefício. Então, externamente à parede celular, a gente vai verificar no desenho que vai ser colocado aqui, a gente tem o glicocálix. O glicocálix, ele é importante para falar que tipo de bactéria é aquela, que tipo de patogenicidade tem essa bactéria. Tá? Então ela é importante na patogenicidade, ela vai proteger a célula contra a morte e vai permitir também a fixação em superfície em ambiente natural, né? E com isso, esse glicocálix é uma estrutura então que vai permitir aderência e vai produzir e vai fazer com que ela também cresça e se reproduza. Um exemplo do glicocálix, gente, as bactérias da cárie, a cárie, né, é uma bactéria que se fixa ao dente, né, e promove a corrosão daquele dente. Então, o glicocálix, ele permite com que a bactéria fixe ao dente e cause o estrago que causa no dente, tá?
Outra estrutura é o flagelo. O flagelo, gente, é uma estrutura que a bactéria tem que é responsável pelo movimento dessa bactéria. Lógico que ela vai se fixar em determinado local com glicocálix, mas ela se fixa e sai, ela tem movimento, né? Então o flagelo ele vai permitir o movimento da bactéria dentro do ambiente onde ele está, tá? A gente tem também fímbrias, que também tem a função de aderência, mas a aderência a outras células, né, que a gente tem no corpo e a superfície de outras células, aderência a outras células que no corpo tem, tá? A gente tem outra estrutura que é o pile. O pile, gente, é uma estrutura responsável pela transferência de material genético nas bactérias. As bactérias, elas têm várias formas de reprodução. E uma das reproduções é a chamada... Em uma das reproduções, as bactérias vão estar próximas uma às outras e vão criar uma estrutura de transferência de material genético de uma para outra, tá? E temos também, né, abaixo da parede celular. Então, essas estruturas aí são externas à parede celular, e abaixo da parede celular a gente tem a membrana plasmática. É uma membrana que é responsável pela troca de substâncias entre o meio e a célula. A gente fala que a membrana plasmática ela é seletiva, ela não deixa entrar tudo que a célula quer, tá? A gente chama ela de lipoproteica porque ela tem lipídios e proteínas, tá? E ela é seletiva pelas substâncias que entram. E a gente tem o citoplasma, né, na célula procarionte, que é onde tem o ribossomo, que é uma organela celular, e onde tem o material genético também, e é uma estrutura gelatinosa, né, onde tem água, proteínas e algumas substâncias que favorecem o desenvolvimento da célula, tá? Então aqui, são as estruturas que a gente tem na bactéria, né? A gente falou das formas e dos arranjos e falamos um pouco das estruturas que se tem na bactéria, né? Que se tem na estrutura no ser procarionte, ok? Então essa é a nossa aula 2.